10h15. Agora a gente vai conversar com o professor Fernando Pires, ele que é coordenador do Observatório de Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará, a quem eu dou meu bom dia, agradeço desde já a sua participação, professor. Bom dia. Bom dia, querida. Tudo bem com vocês? Tudo em paz. Professor. Prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso. Obrigado. Deixa eu também lhe parabenizar pelo dia 15 de outubro, dia do professor, né? Parabéns atrasado, mas professor a gente parabeniza todo dia. Muito obrigado, então, pela atenção. Professor, a nossa conversa vai ser exatamente sobre o que está acontecendo agora lá em Brasília, né? Vai ter a votação do relatório que foi lido ontem a respeito da CPI dos atos de 8 de janeiro, né? O senhor, como uma pessoa que observa também a nossa política, de forma que essa política se comporta aqui no país, né? Como é que o senhor recebeu aquele relatório? O senhor acrescentaria alguma coisa? Olha, para você colocar que a gente observa, né? Está tão difícil observar o Brasil e até o mundo hoje, né? O mundo todo, e o Brasil em particular, e o nosso Ceará também, porque são acontecimentos assim, rodão, né? Um atrás do outro. Mas eu estou sempre, tenho que estar atenado do que está acontecendo em nível mundial, nacional, e aqui também, dentro do possível, né? Além das nossas atribuições. Bom, mas voltando mais ainda direto à sua pergunta, olha, eu acho assim que o relatório foi positivo, certo? No sentido de que algumas questões, alguns pontos que a gente deve destacar. Por exemplo, não se pode, é uma questão séria essa, né? Não se pode deixar banalizar o exercício democrático, né? As instituições públicas precisam ser mantidas, elas precisam ser mantidas porque são elas que sustentam a civilidade, são elas que sustentam a coesão social, né? Elas não permitem que o Brasil vire um caos, né? Nesse sentido, eu acho que, por exemplo, não é possível golpe atrás de golpe. Quer dizer, ao bel prazer das forças em luta, né? No Congresso, ideologicamente, etc. Tudo bem, o embate democrático, ele é saudável e deve existir, lógico. A questão não seria democrática. Numa ditadura não existe isso. Né? A ditadura é pela força. Né? Então, é a correlação de forças políticas dentro do Estado, fora do Estado, né? E no seio da própria sociedade civil, etc., que conduz o destino do país. E isso tem que ser democraticamente, obedecendo à Constituição, obedecendo o pleito eleitoral, os resultados desse pleito eleitoral, gostemos ou não, seja por um voto só, mas tem que ser respeitado, né? E isso não foi, quer dizer, não foi respeitado, né? Não foi respeitado, porque imediatamente passou a toda uma conspiração golpista que desencadeou no dia 8 de janeiro. Né? Professor, então, na verdade, desculpa só lhe interromper, mas na verdade a gente já vem com instabilidade política desde 2013, né? Sim, desde quando a Dilma, no segundo mandato, foi eleita, né? A gente lembra muito bem que o Neves, né? O candidato, né? Ele, de oposição, ele disse que, logo depois, né, o discurso dele foi um discurso de golpe, né? Um representante do PSDB, mas foi um discurso de golpe, certo? E isso já mostrou que, a partir daí, começou toda uma articulação política para não permitir a continuação de um governo progressista, né? É isso que acontece. Quer dizer, nessa correlação de forças, as pessoas têm que aceitar o resultado democrático e não já partir para uma insinuação ou mesmo uma proposta de golpe. Né? Isso não deve acontecer. Né? Nas outras eleições não aconteceram isso. O Lula perdeu 5 eleições, 4 foram 5 eleições e nunca aconteceu isso. Aceitou-se normalmente o resultado das urnas. Né? Por exemplo, o golpe da Dilma foi um golpe sem fundamento constitucional, é tanto que isso foi depois comprovado e ela foi inocentada, né? Com uma desculpa muito, muito fraca, né? E não fundamentada, né? Constitucionalmente, nas pedaladas, uma coisa que no contexto, né? No contexto do governo anterior,
Quer dizer, era uma coisa que não tinha a menor expressão, né? Mas, como eles não aceitam políticas progressistas ou um certo domínio, né, de governos que contrariam as forças do mercado, né, eles colocaram a desculpa do conjunto da obra. Né? Agora eu lembrei, professor, que quando o Temer assumiu, ele já tirou a questão da pedalada fiscal como uma questão de crime, né? Pois é, questão de crime, né? E eu me lembro muito bem que muitos dirigentes diriam isso, olha, se tiver fundamento, se a gente for tirar mandato de presidente da República, a gente tinha que tirar de vários, de governo do Estado, governadores do Estado, prefeituras, certo? Bom, mas aí não é o momento para a gente entrar nesse melindre disso aí, porque isso foi mais do que questionado. Mas o que eu estou falando é a questão do golpe de Estado, né, do conjunto da obra, né, como o golpe de Estado. Agora, conjunto da obra. O Obama sofreu, em 2008, a maior crise do capitalismo depois da crise de 29, a crise dos anos 30. Né? E o conjunto da obra, quer dizer, foi uma crise gerada no seio do capitalismo, sob a administração dele, onde o mundo todo entrou em recessão, inclusive o dele, que ficou numa situação complicadíssima. E nem por isso lá houve impeachment para ele, em função de reclamações do mercado. Né? Do mercado. Mas era também, professor, era uma situação também que já se desenhava no mundo todo, né? Com as manifestações que aconteceram provocadas pelo Trump, que aqui se repetissem. Na realidade, você conversa para uma coisa muito mais ampla e interessante, que mostra a tendência atual de avanço do ultraliberalismo no mundo, que é justamente, que não deixa de ser uma crise, eu não diria assim, para não ser tão apocalíptico, de crise terminal do próprio sistema capitalista, do capital, né? Ou nós achamos que essas guerras aí desencadeadas, né, uma atrás da outra, certo? Guerra do Iraque, agora, pouco tempo depois, vem essa guerra da Rússia com a Ucrânia, e agora essa situação aí do conflito ali no Oriente Médio com a Palestina e Israel, certo? É uma luta geopolítica entre capitais, não é nem entre estados necessariamente. Os estados são capturados e são veículos dessa luta, do domínio dos Estados-nações pelo grande capital internacional, entendeu? Por isso que hoje a grande questão está, de um lado, no multilateralismo, né? Com a criação dos BRICS, etc., querendo fazer uma força alternativa, né, ao domínio imperialista, somente dos americanos, certo? E europeu, né? E a ascensão da China. Quer dizer, talvez não tivesse essas guerras se a China não tivesse tido o êxito que teve e começasse digamos, a contrariar o grande capital, contrariar o empresariado americano, enfim, contrariar o sistema financeiro internacional e tomar a hegemonia econômica, né? Porque, na realidade, a hegemonia e o imperialismo estão muito mais ligados a questões, digamos assim, econômicas, mas principalmente militares. Né? Professor, e agora então, a hegemonia não... Pois não. Não, pode concluir. Não, que sem um poderio militar, a hegemonia praticamente se torna inviável no sentido de domínio, de dominação de territórios, né? De dominação, de expansão. Então, se a gente for ver a questão do domínio militar, são dois países, são os Estados Unidos e Rússia, porque já vem de longo tempo, né? Com a Guerra Fria, etc., que representavam, né, dois modelos, um capitalista e um socialista de mercado, de Estado, que, na realidade, não é mais, porque a Rússia é capitalista. Né? E a China também, hoje, é um misto, um certo misto. Então, quer dizer, o que acontece é que há essa ameaça, né? Essa ameaça, e só Estados Unidos e Rússia, que têm poderio militar e que poderiam, digamos assim, disputar mais, de forma mais
mais consequente à questão hegemônica, certo? Uhum. Professor, e a gente tem agora uma outra questão internacional que está interferindo no dia a dia do brasileiro, né? As pessoas estão trazendo o conflito entre Israel e palestinos, né, para a discussão diária aqui no Brasil. Antes, quando se via assim, guerra Irã-Iraque, Israel e Síria, e qualquer outra guerra, distante, a gente não tomava muito conhecimento, né? A gente via no jornal, mas agora as pessoas querem que os políticos brasileiros se posicionem com relação ao que está acontecendo no exterior. Porque agora você tem um presidente da República, né? O Brasil voltou à cena internacional. Então, se o Brasil voltou à cena internacional, significa que pela expressão econômica, digamos assim, e popular, etc., e o próprio tamanho do país, né? Na América Latina, que sempre teve, e no mundo também, né? O Brasil voltou a ser e assumiu de forma muito mais forte o protagonismo das decisões sobre o mundo, né? E isso é tanto que você viu as repercussões do discurso do Lula, né? Na ONU, o discurso do Lula no grupo dos 20, né? E a qualidade, o papel protagonista dele, principalmente na conformação dos BRICS. Então, com a China, olha, observa, com a China, com a Rússia, etc., que já sempre foram, né, BRICS, mas com mais de 20 países que ainda estão no BRICS, certo? Então, isso mostra que está havendo um rearranjo internacional muito dado e que nós estamos numa fase de transformação do mundo, de transformações que talvez o cidadão comum não capte muito bem, mas que estão acontecendo. E toda vida que se chega a um limite assim, né, um limite realmente de troca de poderes em nível internacional, o perigo da guerra surge, né? Certo. Então, não é à toa que nós estamos aí com essa questão da Ucrânia e a Rússia, e, no caso, Israel, que, por procuração, é um país um país que trabalha como procuração americana, né, os interesses americanos, né? Está aí com esse processo, com essa coisa séria aí, não digo Israel, mas digo o Hamas, né? Quer dizer, essas células aí de movimento do poder mundial. Uhum. Professor, a gente começou falando do relatório da CPI e acabamos falando sobre a questão da guerra lá entre Israel e Palestina, mas a gente agradece a sua participação. A gente fez um passeio grande aí por vários temas, né? Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Nós agradecemos aí a participação do professor Fernando Pires, que é coordenador do Observatório de Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará. 10 horas.